Sejam bem-vindos ao nosso Strategy Day. Muito obrigado pela presença de todos. Eu confesso para vocês que quando nós criamos o tema desse nosso evento, falar sobre crescimento em tempos de crise e incerteza, obviamente que isso nos causou uma certa inquietude. Falar sobre crescimento no momento em que todos nós estamos, na melhor das hipóteses, tentando sobreviver, pode parecer um contrassenso. Mas, obviamente, que também, por outro lado, só conduzir todas as transformações necessárias numa organização para se manter vivo em tempos de crise e de incerteza já é, por si só, um tremendo crescimento. Crescimento não é somente aumento de volumes, aumento de receitas e de market share. É também conseguir promover um movimento evolutivo na organização que te permita sobreviver diante das incertezas. E nós temos de começar, portanto, nossa conferência desse ano falando sobre esse ambiente que cerca as organizações. Essa dinâmica do que alguns sociólogos chamam de pós-modernidade ou de capitalismo do hiperconsumo é marcado por duas forças que são muito difíceis para as empresas de lidar com elas. A primeira é uma tremenda intensidade. Nós vivemos a era dos superlativos, em que a proliferação da variedade de produtos e serviços torna a sobrevivência e a conquista de uma percepção de singularidade no mercado extremamente difícil de conseguir conquistar e de manter. Nós, executivos e empresários, estamos viciando os consumidores com novidades permanentes. E manter esse ritmo de renovação o tempo inteiro é algo muito caro e muito difícil de conseguir. Essa escalada do efêmero tem promovido o transporte de algumas características que antes eram típicas da indústria de moda para outros setores da economia. Por isso, hoje, até mesmo para conseguir prosperar na indústria de automóveis de luxo, você precisa o tempo inteiro estar procurando um design sofisticado e cada vez mais novo e fresco para conseguir conquistar a atenção do cliente. Esse superlativo da pós-modernidade também invade o cotidiano, em que tudo parece ter de ser muito bonito, tudo parece ter de ter um design e um mise-en-scène minimamente suficientes para conquistar a atenção das pessoas. E essa estetização do cotidiano invade terrenos em que antes bastava fazer uma comida gostosa e você já conquistava uma posição de singularidade no mercado. Hoje o prato tem de ser gostoso e tem de ser lindo de morrer ao mesmo tempo. E essa estetização do cotidiano transformou as lojas físicas que ainda estão vivas em verdadeiros templos de design, templos de experiência. E essa estetização da vida cotidiana invade desde as lojas até os aeroportos, que têm de ser verdadeiros espetáculos de design. Essa intensidade da pós-modernidade também se reflete no perfil da juventude de hoje, extremamente intensa e superlativa. Até o ano passado, a mais jovem bolsista da Apple, paga pela Apple, patrocinada pela Apple para desenvolver aplicativos para os seus produtos, tinha apenas 12 anos de idade. Na conferência desse ano, com desenvolvedores de produtos da Apple, Tim Cook, presidente da empresa, abre a sua conferência na Califórnia, fazendo uma menção ao mais jovem bolsista da Apple, um garoto que tem apenas 10 anos de idade. E são esses jovens que hoje estão nas incubadoras e nas startups procurando encontrar soluções para os problemas das pessoas que provoquem uma revolução no mundo. Quando você pergunta para o jovem de uma incubadora, desenvolvendo uma startup de educação, você pergunta para ele qual é o sonho, qual é a missão dele, ele não fala que ele quer construir um negócio de sucesso e ganhar muito dinheiro. Ele diz, eu quero revolucionar a maneira como se faz educação no mundo. Então, esses jovens sonhadores, superlativos, também estão provocando uma série de mudanças. No meu tempo de garoto, nerd, ele era rejeitado socialmente. Eu fui um garoto nerd. Eu, com 15 anos de idade, minhas sextas-feiras à noite, eu ficava na Sociedade Brasileira da Cultura Japonesa, na Liberdade, estudando japonês, estudando o kanjis. E eu era feio. Óculos enorme, fundo de garrafa, cabeludo. As meninas, a última pessoa... Eu me senti o homem invisível na escola, porque eu era o nerd. O nerd hoje ele virou geek, e ele tem charme. E existem comunidades que conectam milhares desses jovens brilhantes e que agora
todo mundo olha com certo respeito, porque, de repente, ele pode virar um Zuckerberg. Ele pode virar o criador de um Uber ou de um Google da vida. Então, o geek hoje ocupa um outro lugar no mundo. Agora, obviamente que nessa pós-modernidade, ao lado de uma superabundância, a gente vive também o paradoxo da superficialidade, em que, por um lado, a gente tem o mundo nas mãos, a tela do nosso celular é uma janela para o mundo, mas, ao mesmo tempo, como a gente fica naquele frenesi de ficar zapeando por tudo que esse mundo nos proporciona na tela, a gente quer ler no máximo 140 letras de alguma boa mensagem. E essa superficialidade também se reflete nos encontros. A gente vive um momento em que a gente nunca esteve tão junto. Você tem milhares de pessoas penduradas no seu celular, nas suas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, a gente nunca esteve tão sozinho, porque com quantas pessoas dessas milhares ligadas no seu Facebook você se encontra para tomar um café uma vez por ano? E, mesmo quando estamos juntos, a gente está sozinho. E essa é uma cena que me causa um certo desespero, porque o almoço e o jantar, que antes era um encontro social, de integração, de troca, em que uma geração passava para os seus filhos alguns dos seus valores, alguns dos seus pensamentos, hoje a gente vê nos restaurantes famílias almoçando juntos e ninguém conversando porque está todo mundo ligado no seu celular. É essa síndrome da conectividade permanente, desse mundo superlativo da pós-modernidade, que tem provocado essa superficialidade também nesses encontros, né? Obviamente que essa intensidade é cansativa, a gente se cansa dela às vezes. E, por causa disso, a gente parte por um outro extremo em que, às vezes, a gente quer também um pouco de simplicidade. E, por isso, o sucesso de fenômenos como o Mocotó, um restaurante no fim do mundo em São Paulo, em que você leva 1h15 para sair da Zona Sul e chegar lá para almoçar num domingo, e se você não sair de casa às 10 da manhã, você vai pegar no mínimo 2 horas de fila para um restaurante que só vai abrir ao 12h30. Simples, toalha de papel na mesa, cadeira é banco, um tratamento simples, um jeito simples, e quando você vai lá, você vê banqueiro almoçando, executivo almoçando, empresário almoçando, porque a gente também sente falta de vez em quando, poder simplesmente almoçar. E é por isso também que a estética do YouTube se sobrepôs à estética hollywoodiana. Não precisa mais ser tudo tão perfeito, desde que tenha a realidade. O que hoje viraliza entre os jovens é a verdade, é a realidade, é o mundo como ele é, e não aquela plástica, aquela estética perfeita que, para muitos da nossa geração, era o sinônimo de beleza. E também é por isso o sucesso hoje dos reality shows. Olha o nome, reality show, é o show da realidade. A gente se encanta com a vida como ela é, a gente quer ver o jovem que, de repente, é uma pessoa que senta do nosso lado na escola ou na academia de ginástica, e que, de repente, ela sobe no palco de um The Voice e mostra uma voz que a gente se assusta, que a gente não imaginava que aquela pessoa tinha. E essa é a vida como ela é. Então, esses paradoxos do mundo de hoje é o que fazem com que, numa experiência que eu vivi num projeto nos Estados Unidos, para grandes marcas de luxo, a gente descobriu que o arquétipo do luxo nessa pós-modernidade, o significado cultural inconsciente do luxo, é feito à mão. Porque parece que, hoje em dia, tudo aquilo que foi feito à mão para você com exclusividade tem um valor especial nesse mundo extremamente superlativo e dessa intensidade brutal. É com esse ambiente que a gente tenta encontrar uma maneira de criar uma proposta de valor para os nossos clientes e consumidores que seja singular. E, ao lado dessa intensidade, obviamente, que vem a incerteza. Esse é o paradoxo da pós-modernidade. E essa incerteza não acaba tão cedo, porque mesmo com o término da crise da economia brasileira, puxa, a incerteza com relação à escalada do terrorismo no mundo, as tensões na Coreia do Norte, a tendência de isolacionismo ou de volta para trás de alguns países que antes eram players globais e hoje querem se isolar um pouco do mundo. Enfim, todo esse desconcerto do mundo parece ser algo que acompanha a pós-modernidade daqui para frente. Portanto, o mais interessante é que todas as vezes em que uma empresa nos procura com problemas e sofrendo com a crise,
Obviamente que o motivo pelo qual eles sempre iniciam o briefing é essa recessão brutal destruiu o nosso mercado, destruiu o nosso negócio. E eu não quero parecer ingênuo de dizer que a crise, obviamente, não assolou os fundamentos de muitos setores da economia. Até a própria desconfiguração de algumas contas macroeconômicas provavelmente, sem dúvida, afetaram os negócios de todos nós. No entanto, quando a gente faz um exame mais profundo, a gente percebe o seguinte, que a crise Brasil, ou essa incerteza, na verdade, é a ponta do iceberg. A principal crise é a perda de relevância, que é causada porque a empresa não percebeu um esgotamento do seu modelo de negócio que provocou uma perda de singularidade, porque a competição é uma luta pela singularidade. Se no meu negócio eu não criar uma percepção no mercado de que eu sou único, com essa proliferação da variedade, o meu cliente vai pular cerca muito facilmente. E, obviamente, um esgotamento do modelo de gestão em que eu não consigo mais engajar as pessoas, eu não consigo mais promover as mudanças que eu precisaria fazer. Então, tudo isso, na verdade, é o que está na base da crise, que quando vem uma recessão e que os volumes caem, e aí a disputa pelo cliente passa a ser 1 a 1, se eu não tiver relevância, eu perco, sem dúvida alguma, o terreno para o concorrente. Por isso, a gente tem de falar em crescimento. Porque crescimento é conseguir trabalhar todos esses fatores que estão ao nosso alcance. Porque a crise Brasil, a recessão e a incerteza do mundo, a gente só pode reagir a ela. Agora, tem uma coisa que a gente pode fazer, que é promover uma mudança na nossa maneira de pensar o negócio e de organizar o negócio. Crescer é vital, porque vida é movimento. Vida de nossa vida é movimento. Se você tiver um companheiro ou uma companheira do seu lado que em algum momento parou de crescer, parou de evoluir, parou de buscar novas fronteiras do seu desenvolvimento pessoal, em algum momento você olha para o lado e fala assim, poxa, mas o que aconteceu com você? A mesma coisa acontece com a empresa. A empresa que para esse movimento evolutivo permanente, em algum momento o cliente olha, ou o consumidor olha e fala assim, poxa, o que aconteceu com aquela empresa? Não é mais a mesma. E aí ele parte para visitar o seu concorrente. Bom, portanto, um princípio fundamental da gestão é a gente tem de tempo inteiro estar pensando o que fazer para evoluir. Não tem muito jeito. Agora, é muito importante entender, e aqui a gente está numa conferência para falar sobre questões estratégicas, um princípio fundamental da gestão é que a estratégia é um conjunto de escolhas. E como toda empresa é um conjunto finito de recursos, eu também tenho de fazer algumas não escolhas. Porque eu não tenho, mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, o meu tempo e o tempo dos meus gestores, ele é limitado. Então eu tenho de escolher aonde eu vou depositar minha atenção e aonde eu não vou depositar minha atenção. Esse conjunto de escolhas e não escolhas, eles têm de afetar 2 agulhas de um termômetro. A agulha de cima é o que a gente chama de willingness to pay, ou a disposição do cliente em pagar o preço do nosso produto ou serviço. Tudo aquilo que a gente faz na empresa tem de alguma forma, empurrar essa agulha para cima. Aumentando a percepção de singularidade, ou eu reduzo a sensibilidade a preço, ou eu consigo conquistar na mente dele a percepção de que eu sou mais relevante do que o meu concorrente. E as escolhas e não escolhas da estratégia têm de, simultaneamente, pressionar essa agulha para baixo, que é o custo de entregar aquele serviço ou aquele produto que eu prometi para ele, com a singularidade que eu prometi para ele, que ele encontrar na minha empresa. Então, quanto mais eu consigo afastar uma agulha da outra, mais eu produzo valor. E qual é o desafio? O desafio é que, se eu não promover uma evolução permanente na empresa, a tendência é essas agulhas se aproximarem umas das outras. Uma série de movimentos vão pressionando a agulha de cima para baixo. A concorrência vai começando a imitar os líderes de mercado, vai começando a acontecer o fenômeno que a gente chama da convergência competitiva, em que tudo fica muito parecido. E aí, então, se o meu produto ou serviço é parecido com o do vizinho, a decisão do cliente é baseada em preço. E aí essa diferença vai caindo, eu vou tendo de abrir mão, ou eu vou tendo de partir para
posição entrincheirada na concorrência, e aí eu vou perdendo relevância, a agulha de baixo vai caindo. E aí eu tenho de fazer concessões de preço, abrir mão de margem para conseguir conquistar o cliente. E, ao mesmo tempo, a agulha de cima, com o passar do tempo, ela vai sendo pressionada para a agulha de baixo vai sendo pressionada para cima, porque o custo dos recursos vai aumentando. A inflação está aí, o custo da energia sobe, o custo de salários aumenta, e todos os meus insumos vão ficando mais caros. As agulhas vão se encontrando. E, permanentemente, eu tenho de pensar o que fazer para afastar as agulhas umas das outras. Por isso que tem gente que pergunta para mim, Fernando, qual é a periodicidade que eu tenho de pensar a estratégia do meu negócio? Uma vez a cada 5 anos? Eu digo, olha, é importante você, uma vez por ano, você fazer uma grande reflexão do seu grande plano estratégico. Mas, uma vez por mês, você tem de se reunir naquilo que a gente chama de comitê estratégico para discutir o seguinte, olha, a hipótese que construiu o plano está se provando verdadeira na prática? Está dando certo? Está dando errado? Como é que a gente muda a nossa estratégia? A gente tem que discutir a estratégia todo mês agora. Não tem muito jeito. Por quê? Porque chega um momento em que os nossos motores de receitas, os nossos produtos e serviços, eles atingem um ponto de máximo na capacidade de gerar valor. É como uma parábola invertida, em que chega num ponto de máximo e que, se eu continuar fazendo mais do mesmo, ou eu não vou conseguir mais crescer na minha capacidade de gerar valor, ou até vou entrar em declínio. E eu preciso permanentemente pensar em novos motores de receitas, que eu vou adicionando àquela minha plataforma core central e que vai atender àquela era da escalada do efêmero ou da proliferação da variedade, que eu vou atender o apetite do meu cliente por novidades permanentes. Muito bem. Agora, o que a gente pode fazer diante disso tudo? Diante disso tudo, o que a gente tem de apelar para as pequenas ideias? Porque, obviamente, que cada um de nós adoraria promover uma disruptura, descobrir um novo modelo de negócio, um novo produto, um novo serviço que promovesse uma disruptura no mercado. Mas a gente conta nos dedos quantas empresas conseguem fazer isso. Então, o que faz a diferença mesmo são as pequenas ideias. E eu vou te contar 4 pequenas ideias que eu tenho percebido nas empresas que têm feito uma diferença brutal. E esse é o tema da abertura desse nosso encontro. Em primeiro lugar, com o passar do tempo, ou as pessoas perdem, ou aquilo ou se envelhece, ou você confunde de verdade qual é o propósito maior do seu negócio. Qual é a grande finalidade existencial. E uma confusão muito comum que tem me chamado muita atenção é a confusão entre meio e finalidade. Então, vamos pegar um exemplo. O setor de ensino de idiomas é um setor que a gente tem estudado bastante. Ele tem passado por profundas transformações. Editoras internacionais como uma Pearson, por exemplo, comprando uma rede como a Wizard, um fundo como, por exemplo, do Paulo Lemann de investimentos, comprando a cultura inglesa, e uma movimentação brutal nesse segmento. Grandes escolas, que antes eram centros culturais que ensinavam a língua inglesa e a cultura, começam a entrar numa deterioração progressiva e entrar em risco de continuidade. Aí, quando a gente senta para conversar com o líder daquela escola e a gente pergunta para ele qual é o propósito maior da sua escola, ele vai dizer assim, o propósito maior da minha escola é ensinar inglês e é ensinar a cultura americana. Aí eu digo, cuidado. Ensinar inglês ou a cultura americana é o meio. Mas qual é o propósito? Qual é a finalidade? E qual é a grande contribuição que a sua empresa dá para o aluno que escolhe estudar inglês na sua escola e não no concorrente? Se você entende que o propósito do seu negócio é ensinar inglês, você está frito. Porque a concorrência é brutal e a guerra de preços vai matar você. Agora, se você entender que o propósito maior é educar as pessoas para serem protagonistas no mundo globalizado, aí você vai pensar de uma outra forma o seu negócio. E aí o meio não é só ensinar inglês, não. Tem escolas de inglês ensinando criatividade, empreendedorismo, oficinas de inovação. O Maker Movement invadiu escolas de inglês, que estão tentando encontrar meios diferentes de cumprir uma finalidade que tenha um valor especial para o cliente. Aí ele diz assim, ó, o concorrente do outro lado da rua pode até cobrar mais barato, mas eu prefiro vir aqui. Porque é esse propósito com o qual eu me identifico.
Então, a primeira coisa é procurar fazer essa revitalização do seu propósito maior. E isso vai mudar todo o seu conjunto de escolhas e não escolhas do que fazer para poder gerar valor para o seu cliente. Bom, a segunda mudança absolutamente relevante que eu tenho percebido é uma revolução que eu chamo da revolução da empatia. É engraçado, quando eu fiz administração na FGV aqui em São Paulo, eu aprendi do primeiro ao último semestre que todo administrador tem de, para tomar decisão, fazer pesquisa e ouvir a opinião do cliente. Ponto. Aprendi isso desde a minha primeira aula de marketing. Mas o mais interessante é que depois que eu me formei, e nos últimos anos, quando a gente chegava para as empresas e ia iniciar um ciclo de reflexão estratégica, eu pedia dinheiro no orçamento para ouvir o cliente. E ele dizia assim para mim, o empresário, Fernando, não vamos gastar dinheiro com isso não. Se a gente for perguntar para o cliente ele não vai saber da resposta que a gente precisa, ou ele vai ficar só reclamando de preço. Então, tira essa parte do orçamento, eu vou dizer para você o que o nosso cliente está pedindo. E aí a gente foi tendo de ceder a essa pressão do mercado. E alguns ainda diziam, Fernando, o Steve Jobs, inclusive, diz que ele não acredita em pesquisa. Então, não adianta nada perguntar. E ele, com todas as revoluções tecnológicas que ele fez, eu acho que ele tem alguma coisa importante para dizer. Mas, na prática, o que o Steve Jobs queria dizer é o seguinte, não adianta perguntar, mas o que você tem a obrigação de fazer é de se colocar no lugar do seu cliente e tentar enxergar o mundo como ele vê, tal qual ele enxerga o mundo. E aí você desenhar a sua estratégia para responder àquela visão que você passou a ter. Então, isso é o exercício de empatia. E algumas metodologias que têm surgido e que têm conquistado muita atenção das pessoas têm nos feito começar a pensar o processo de reflexão estratégica a partir do olhar do cliente. Então, só para dar um exemplo de como isso funciona, essa é uma das metodologias que surgiu num trabalho chamado Business Model Generation, do Alex Osterwalder, que, junto com mais 470 praticantes de modelagem de negócios, criou esse instrumento muito simples chamado de Canvas, em que, numa única página, em 9 quadrantes, eu consigo descrever o que, de fato, é o meu negócio e como é que eu produzo valor para o meu cliente. O mais interessante é que, assim, o modelo é muito simples. O modelo diz assim, olha, a partir do entendimento de qual é o cliente que eu quero servir e qual é o que eu não quero servir, porque, lembra, estratégias são escolhas e não escolhas, eu defino qual é a proposta de valor, o mix de produtos, serviços e benefícios que eu quero oferecer para esse cliente. E eu defino também quais são os canais que eu quero que ele se utilize para conhecer o meu produto ou serviço, canais de promoção e de venda. Como é que ele compra o meu produto ou serviço? E eu escolho também qual é o modo como eu quero me relacionar com ele. Se ele vai se autosservir do meu produto ou serviço ou se vai ser uma venda assistida. Para essa arquitetura que eu criei, eu também defino como é que eu ganho dinheiro com isso. Qual é o modelo de receitas desse meu negócio. Do lado de trás, eu tenho a retaguarda do modelo do negócio, o que é muito simples. Eu faço muita coisa na empresa. Eu tenho inúmeros processos. Mas existe um conjunto, um pequeno conjunto de algumas poucas atividades-chave que eu tenho de fazer com absoluta excelência, porque é aquilo que faz diferença na entrega dessa proposta de valor para esse cliente. E tem alguns recursos que são tão chave, humanos e materiais, que ou eu tenho dentro de casa, ou eu não vou conseguir cumprir a promessa. E aquilo que não é chave, eu entrego para um parceiro estratégico fazer. E aí é óbvio que todas as decisões que eu tomo aqui se refletem nos custos do meu modelo de negócio. E o balanço entre receita e custo, agulha de cima e agulha de baixo, obviamente, é que vai determinar a geração de valor. Muito bem. A revolução da empatia, ela diz assim, nessa metodologia, toda definição que eu faço de prototipagem de modelos de negócios alternativos, de novas arquiteturas possíveis, parte do olhar do cliente. E alguns desses jovens superlativos que eu mencionei no início, eles estão promovendo revoluções a partir desse entendimento de quem é o meu cliente. Então, um exemplo disso que eu quero dizer é a GoPro. Não sei quem conhece a GoPro, mas é aquele fabricante dos action cameras. Esses caras descobriram e eles criaram uma nova indústria, estimada hoje em cerca de 6 bilhões de dólares por ano.
Quem inventou o GoPro foi um garoto que ele adorava surfar. E quem gosta de surfar, e eu na minha juventude fui surfista, é indescritível a emoção que você sente quando você está numa prancha e você sobe numa prancha e corta uma onda. É algo absolutamente indescritível. Então um dia esse cara disse assim, puxa vida, quem está em cima de uma prancha sabe o sonho que a gente teria de poder mostrar o que a gente enxerga quando a gente está surfando. E aí ele foi lá, pegou pedaços, partes de resina de plástico, tentou montar uma caixinha pequenininha e descobriu na internet que havia uma maneira de você mandar aquela caixinha para um fabricante na China com algumas especificações e ele desenharia um protótipo. E ele falou, puxa, tem de ser algo que eu possa colocar na prancha de surf ou que eu possa colocar no meu capacete para quando eu estiver andando de bicicleta, que também é um esporte maravilhoso que eu quero mostrar para as pessoas, eu poder conseguir filmar aquelas imagens. Esse rapaz, muito jovem, em 15 anos criou um negócio de quase 2 bilhões de dólares por ano de faturamento. Ele mandou aquela caixinha, ele mandou aquela caixinha, raspou o tacho da poupança dele, pegou um dinheiro emprestado com o pai, botou no correio, mandou para uma fábrica na China e falou assim, olha, desenha para mim o rascunho do que seria essa action camera. E quando voltou, ele tentou de uma maneira desajeitada prender aquilo na prancha, aquela câmera na prancha, começou a coletar as primeiras imagens e aí ele descobriu que ele tinha um modelo de negócios extremamente singular. E que aquele modelo de negócio, para atender uma necessidade de um cliente que queria compartilhar a emoção que ele vivia no seu esporte, também poderia ser utilizada para você registrar alguns momentos da vida que conseguiu criar um novo segmento de mercado que ele chama de lifestyle footage, que é você poder registrar você na montanha-russa com a sua família, ou com seus amigos, ou você descendo um grande escorregador de água. Então, na verdade, o exercício de se colocar no lugar do cliente e entender como de verdade ele pensa, as emoções que ele sente, o que para ele é importante, o que ele gostaria de compartilhar com o mundo, talvez você descubra oportunidades de negócios, de novas alternativas bastante interessantes. O segundo grande aprendizado, que para mim tem sido muito marcante, que eu queria dividir com vocês, é o seguinte. Obviamente que no processo de crescimento as empresas ganham aquilo que a gente chama de absorption, ou capacidade de absorção. Tamanho faz diferença. Musculatura faz diferença. Óbvio que na hora de enfrentar um componente de peso musculoso, você ser pequenininho e ágil faz diferença? Faz. Mas tomar uma porrada de um gigante é duro de ficar de pé. A gente sabe disso. E a capacidade de absorção é a capacidade que uma empresa tem de enfrentar crises, de investir para criar novos modelos de negócios, de enfrentar uma recessão da economia, uma crise econômica. Então, com o tempo, conforme a gente vai crescendo, a gente vai ganhando capacidade de absorver as tendências, as mudanças, os choques externos. Então, essa é uma das maravilhas do crescimento. Mas, ao mesmo tempo, tem um problema. Com o crescimento, a gente perde a agilidade. O Titanic afundou não é porque ele não viu o iceberg na frente dele, mas é porque, quando ele enxergou, já era tarde demais virar. Porque, para você manobrar um barco daqueles, era muito demorado. E está aqui o meu amigo Tibério Graco, que já foi nosso consultor, navegador, que um dia me ensinou. É porque, Fernando, esta é uma embarcação de manobra restrita. Aprendi com você isso. Se você está num veleirinho, você enxergou o obstáculo na frente, você puxa o timão, você faz o bordo, vira e você vai dando os seus contornos. Então, a agilidade, que é algo fundamental para conseguir sobreviver nesse mundo de intensidade e de incerteza, eu vou perdendo com o crescimento, por incrível que pareça. É isso que acontece. E é por causa disso que algumas empresas, como, por exemplo, uma Disney, que tem musculatura, que tem poder de absorção, que é uma empresa centenária, ela tem vontade, por exemplo, de fazer um investimento brutal para comprar uma Pixar. Porque a Pixar consegue lançar blockbusters numa velocidade muito maior do que a dela. E o sonho dela é, ao incorporar a Pixar, conseguir se projetar para um nível de agilidade um pouco maior. Até pouco tempo atrás, até 2 dias atrás ainda,
os apaixonados por cinema estavam apavorados com uma negociação acontecendo entre a Disney e o Netflix, porque a Disney estava querendo comprar o Netflix. E por que os cinéfilos estavam temerosos? Porque ao a Disney absorver o Netflix teria de começar a seguir as regras do jogo da Disney. E aí o que aconteceria com essa velocidade impressionante que eles têm de lançar séries independentes e produções exclusivas e originais com total liberdade para criar? O House of Cards, que ganhou 9 Emmys e é um dos seriados mais premiados da história da televisão, no primeiro episódio, na abertura do seriado, o Kevin Spacey, quando vê um Golden Retriever fofo, o cachorro mais lindo e fofo do planeta, atropelado na rua, ele chegando em casa, se arrumando para ir para uma festa, o que a gente mais esperava se a gente estivesse no corpo editorial da Disney é uma atitude heróica do Kevin Spacey. Ele iria lá correndo, pegaria o cachorro, botaria no colo, levaria para o veterinário, tentaria salvá-lo, e a partir dali, para o resto das próximas temporadas, o cachorro seria o grande amigo dele, que ficaria do lado dele o tempo inteiro. Mas o que ele faz? Putz, que saco, meu, esse cachorro agora aqui no chão é do meu vizinho, eu gosto tanto dele. Aí vai me dar um trabalho, ele vai lá, pega, tampa o nariz do cachorro e mata o cachorro. Ele sacrifica o cachorro. A pergunta é, quando o Ted Sarandos, Chief Content Officer, junto com o David Finch, sentou na frente do Reed Hastings, CEO do Netflix, e perguntou, podemos matar o Golden Retriever na primeira cena da primeira temporada do House of Cards? O que o Reed Hastings disse? Meu amigo, o que o mercado vai querer ver? Ele vai querer ver isso, porque isso é importante para criar o palco da trama, para mostrar o caráter do protagonista do nosso filme. Mata o Golden Retriever. Deixa o coitadinho morrer, qual é o problema? Você imagina você pedindo licença para o corpo executivo editorial da Disney de fazer uma coisa dessas. Então, agora, é óbvio que essa aquisição tem o sentido de me trazer um pouco de frescor, um pouco de agilidade, que eu perco com o tempo. Há 2 dias atrás, a Disney anunciou que não conseguiu convencer o Netflix de vender, o Reed Hastings não quis vender, e ele tomou a decisão de, então, ir para a briga, romper com o Netflix e criar o seu canal de streaming próprio, e vai tirar todo o acervo da Disney do Netflix e vai lançar o seu próprio, para a felicidade dos nossos cinéfilos. Mas o fato é que, por que isto acontece? A gente ganha musculatura, mas a gente perde agilidade. Por causa de uma coisa que o meu sócio, meu querido amigo Pedro Ferro, do nosso escritório americano, ele vai dizer para vocês. Porque existe uma tendência inevitável com o crescimento, que é de ganhar complexidade. A gente vai ganhando complexidade. E o que eu tenho ouvido dos nossos clientes é que 55% do tempo dos gestores, em média, estão sendo gastos com atividades consideradas por eles burocráticas. Mesmo pessoas que estão na área comercial da empresa, em que eles dizem assim para mim, puxa, Fernando, eu vou te dizer, eu sou vendedor, poxa. Eu devia estar no mercado, fazendo door-to-door, porta a porta, vendendo, e eu passo 60% do meu tempo dentro do escritório. E com o enrijecimento das regras de controle de riscos, de compliance, e as verificações de segurança, para garantir a segurança empresarial, essa complexidade aumenta ainda mais. Então, a gente precisa criar uma conduta disciplinada de fazer aquilo que eu chamo de efeito Picasso, de o tempo inteiro procurar eliminar o que é desnecessário e aquilo que nos rouba agilidade, porque o sonho da gente, quando a gente cresce, é de voltar a ser aquele veleirinho tão ágil, tão pequeno, tão rápido, que lidava com as mudanças com muita velocidade. A gente cresce, a gente fica cheio de regras, a gente fica cheio de senões, de condições. Então, equilibrar agilidade com absorção é um grande desafio. A quarta e última experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que é algo que tem feito muita diferença, é o seguinte. Nesse esforço de procurar descobrir, através de um esforço de empatia, de entender o olhar do cliente, o que mais eu posso mudar no meu modelo de negócio, obviamente que as empresas, na crise, estão enxergando a opção de atender algum segmento menos premium.
Então, se o meu segmento de mercado é um segmento em que hoje eu ofereço um serviço sofisticado, um serviço de alto nível, eu ofereço uma BMW no meu produto ou serviço, na crise, quem é que pode comprar BMW? Então, o volume cai. Para responder à queda do volume, uma alternativa é, vamos olhar para um segmento que é um segmento que a gente chama de low cost, low price, é um segmento de mais baixo custo, mais baixo preço, onde eu tenho de oferecer algo bom, bonito e barato, porque, afinal de contas, ninguém está podendo comprar o melhor produto ou serviço. Agora, na hora em que a gente parte para esse esforço de criar um novo modelo de negócio, para atender um novo produto ou serviço, para atender esse segmento diferente, a gente se depara com uma descoberta. E a descoberta é muito simples. Na verdade, não são produtos ou serviços diferentes, são modelos de negócios diferentes. Nós não competimos mais com produtos ou serviços diferentes, a gente compete com ecossistemas diferentes, com modelos de negócios diferentes. E por que eles são diferentes uns dos outros? Porque nenhuma estratégia dá certo se ela não tiver aquilo que o Sumantra Ghoshal, da London Business School, que recentemente faleceu, chamava de the smell of the place, o cheiro do lugar. O ambiente organizacional que dá suporte à estratégia, que faz com que as pessoas se comportem de maneira consistente com a promessa de singularidade, é derivada de vários fatores. A maneira como eu penso, como eu valorizo as atitudes positivas, aquilo que eu tomo decisão para contratar, para promover ou para demitir, que são os valores e a cultura da empresa, o tipo de gente que eu contrato para trabalhar na minha empresa, a maneira como eu coloco elas para trabalhar e como eu as incentivo. Tudo isso cria o chamado smell of the place, um ambiente organizacional, que é o comportamento consistente ou não com aquela estratégia. O que as empresas estão apanhando muito para entender é que, quando eu tomo a decisão de diversificar minha oferta de produtos para um produto menos premium, ela não entende que não é só mudar o produto, eu tenho de mudar o ambiente organizacional. Ou eu tenho de ter mais de um ambiente organizacional debaixo do mesmo teto para poder conseguir fazer o comportamento consistente com cada uma das propostas. E isso é um grande desafio. É claro, tem empresas que respondem isso criando unidades de negócio apartadas, marcas diferentes, coloca num prédio separado, que é para um não contaminar o outro. Mas é preciso fazer isso? Não necessariamente. Existem empresas que conseguem fazer isso debaixo do mesmo teto com muito sucesso, mas que conseguem perceber o seguinte, olha, existem semelhanças entre atividades de ambos os modelos de negócio, que eu posso explorar essas sinergias de maneira mais poderosa se elas estiverem juntas debaixo do mesmo teto. Mas eu tenho de ter pessoas diferentes lidando com ambos os modelos. Eu tenho de ter processos diferentes, incentivos diferentes, porque eu vou catapultar as pessoas, mobilizar as pessoas para um comportamento mais premium, e o outro, puxa, para um comportamento mais acessível. E então eu posso ter uma mesma empresa produzindo Ferraris e Cinquecentos, ou Fiats, Unos e Palios da vida. Mas o desafio é, como diria o meu querido cliente, o Carlão, que não está aqui hoje, mas está a Cibele aqui do Grupo Sotrec. O Carlão diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, puxa, Fernando, mas a gente que foi educado a viver num ambiente premium, num ambiente organizacional premium, a gente foi educado a escrever de caneta Montblanc. E, de repente, agora você está me dizendo que, para a gente poder criar um modelo de negócio mais baixo custo, baixo preço, eu tenho que escrever de BIC. É isso que a gente chama de ambidestria organizacional. A ambidestria estratégica é uma realidade agora, forçada pela crise. O ambidestro é aquele que escreve com a mão direita e com a mão esquerda. O destro escreve só com a mão direita, como eu, o canhoto só com a mão esquerda, como a minha filha Gabriela, e o ambidestro escreve com ambas as mãos. A gente sabe quanto é difícil. E se você tentar escrever com as duas mãos, você vai ver que vai sair uma coisa meio esquisita no começo. É a mesma coisa tentar adotar uma estratégia dupla dentro do mesmo negócio. Porque são ambientes organizacionais diferentes. Mas é possível? É possível, desde que eu entenda que tem momentos em que eu escrevo de Montblanc, tem momentos ou pessoas que vão escrever de BIC e que a gente tem de lidar com essa dualidade desses modelos de negócios diferentes. Esses são os aprendizados principais
que eu queria dividir com vocês. O Strategy Day é uma conferência anual em que a gente procura selecionar algumas das pérolas que a gente aprendeu ao longo daquele período, entre uma conferência e a outra, e a gente tenta compartilhar isso com as pessoas. Um evento que a gente não faz esse evento para ganhar dinheiro. A gente faz esse evento para dividir conhecimento, para compartilhar com o mundo aquilo que a gente aprendeu. Eu, daqui a pouco, vou abrir para algumas perguntas, se a gente tiver, mas eu queria, antes de mais nada, para encerrar a minha parte, fazer alguns agradecimentos muito importantes. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, ao Grupo Laureate, ao José Marmo Loureiro, que é o CEO do grupo, que quando eu pedi para ele se ele podia ceder esse espaço para nós e toda essa tecnologia para apoiar o nosso evento, ele prontamente nos acolheu, e isso me deixou muito feliz. Também quero agradecer a Rosa, diretora de hospitalidade, que, de verdade, ela é uma mestra em hospitalidade. Também quero agradecer à jovem startup Emove, que é uma empresa muito bacana de tecnologias sustentáveis, que fez a gentileza de conceder para nós esse totem de carregamento de celulares, gratuito aí para quem quiser, ao longo do dia, dar uma carga no seu celular. Afinal de contas, senão a gente vai viver aquela crise de abstinência da síndrome da conectividade permanente. Bom, eu também queria agradecer muito aos nossos palestrantes. Queria agradecer demais ao Marcel, que daqui a pouco está chegando aqui, que é um dos empreendedores mais notáveis que o Brasil já produziu. Pedro Ferro, meu querido amigo, que está aqui do meu lado. Ulisses Zamboni, que está aqui também já, que é um dos maiores estrategistas de comunicação que eu já conheci, e vai falar sobre o desafio que é você conseguir ter e comunicar relevância na era da pós-verdade e da comunicação em tempo real pelas mídias digitais. A gente vai ter a minha querida Cibele Ban, uma das executivas mais brilhantes que eu tive o prazer de conhecer na minha vida, dando uma visão holística do fator humano na mobilização da empresa para o crescimento. E vamos ter o Alexandre de Miceli, que é uma das pessoas que eu mais gosto de ouvir de falar sobre governança, e que vai falar sobre o desafio que é você conseguir, na pressão pelo crescimento, sem um bom modelo de governança, manter uma empresa eticamente sustentável no tempo. São as pessoas que eu adoro escutar falar. Quando elas abrem a boca para falar, eu fico encantado com tudo que elas me dizem. E eu realizei um sonho que há muitos anos eu tenho de poder dividir esse palco com essas pessoas. E eu agradeço muito a elas. A Cibele veio do Rio de Janeiro para cá, o Pedro dos Estados Unidos para cá, o Marcel está vindo de Curitiba para cá, então é uma grande honra ter vocês do nosso lado. Eu quero agradecer também ao meu coach, o Ramiro, vice-presidente corporativo da 1001. É muito engraçado, ele é meu coach e, teoricamente, eu é que tenho de motivar o meu coach para conseguir conquistar os seus sonhos, os seus objetivos. Mas, por incrível que pareça, o Ramiro fez o papel contrário nessa minha relação profissional com ele, em que, se não fosse o incentivo dele, eu provavelmente teria deixado para depois fazer esse evento, pelo desafio que é, no meio dessa crise, botar de pé um evento desse tipo. Também quero agradecer ao meu colega, sócio, Robson Crociati. O Robson está aqui, não? Aonde? Ah, está aqui, ó. O Robson é o grande produtor desse evento, e meu fiel escudeiro, a gente está juntos há muitos anos. Essa foto a gente tirou em Nova York em 2012, num projeto que a gente foi fazer lá, muito bacana. Ele é um campeão. Também quero agradecer a minha noiva, Fabiana, que, além de ser a minha musa inspiradora, puxa, minha colega de trincheira, que perdeu algumas noites junto comigo, ajudando a pensar esse evento, a colocar esse evento de pé. Muito obrigado, meu amor. E também obrigado a você, que veio aqui hoje. Eu sei o quanto é difícil para você abrir mão. Muitas pessoas me disseram assim, puxa, Fernando, mas eu vou passar um dia inteiro, é muito difícil abrir mão disso. Aí eu fico pensando, puxa vida, a gente não consegue mais, por essa intensidade da pós-modernidade, encontrar um dia da nossa agenda, talvez não para aprender alguma coisa aqui, mas para disparar algumas reflexões que essas conversas aqui vão trazer para você. E eu te parabenizo pela coragem de tomar o seu dia para vir aqui nos escutar.